estamos iniciando uma série de entrevistas com os membros de nosso tribunal. O objetivo é que você conheça o trabalho dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Nesta primeira edição, vamos conversar com o desembargador Telmo Xerém, nosso decano. Seja bem-vindo, desembargador, ao nosso canal. Muito obrigado. O desembargador iniciou em 1995. Mas antes do senhor contar sua trajetória como desembargador do Tribunal de Justiça, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que lhe motivou a estudar primeiramente o direito. No meu tempo, a criança que não gostava de aritmética, de matemática e gostava de ler, era encaminhada e industriada a fazer algum curso ligado às ciências humanas e sociais. No meu tempo ainda existia, porque eu vim muito cedo para cá, eu vim com 7 anos e meio para Curitiba, eu sou nascido em Santa Catarina, e o Colégio Estadual do Paraná, que eu frequentei desde o ginásio, existia ainda o exame de admissão, no científico ele tinha o clássico diretamente direcionado. Então, eu acabei me apaixonando pelo curso chamado clássico, e aí automaticamente me encaminhei para o vestibular de Direito, que naquela época foi o último anterior àquela conhecida reforma do ensino. Tinha prova de latim, de filosofia, de história, enfim, provas dissertativas. Então eu tive essa boa experiência. Eu gostava de ler, gostava de escrever e não gostava de aritmética. Então eu acabei fazendo o Direito. Acho que é a vocação inata mesmo. E tinha um tio que era advogado, a quem eu admirava muito, e ele me disse que se eu passasse no vestibular, fosse aprovado no vestibular, eu iria trabalhar no escritório dele. Tinha essa promessa dele. Então eu me empenhei no estudo para o vestibular. Na ocasião, os cursinhos daqui de Curitiba eram direcionados. Eu me lembro que o Bardal era para aqueles que faziam medicina, o Dom Bosco era para quem fazia engenharia, e o Camões era para quem fizesse direito. Preparava especificamente porque as provas eram direcionadas para as respectivas ciências. E eu fiz o curso em Camões também. E deu certo. Acabei sendo aprovado na Federal, na Católica, naquele tempo não era PUC, e acabei fazendo o curso de Direito na Universidade Federal. E como é que foi esse início de carreira, desembargador? O senhor começou realmente atuando como advogado? Eu 10 dias antes de começarem as aulas, eu cobrei aquela promessa do meu tio para trabalhar no escritório de advocacia, 10 dias antes da primeira aula do primeiro ano. Eu tinha muita admiração por ele, admiração pelos advogados, e aí fui trabalhar no escritório. Comecei como office boy lá, e os 5 anos de faculdade eu frequentava as aulas, trabalhava no escritório de tarde, e naquela época não era estagiário, eram os acadêmicos de direito, que tinham que fazer o fórum todos os dias com as fichinhas. Nem se imaginava que algum dia houvesse computador, as máquinas de datilografia eram manuais. Grande revolução da época foi quando surgiu a máquina da IBM, com aquela tecla C que tinha o corretor. Enfim, eu fiz todo esse tempo frequentando o fórum diariamente. E ali eu fui conhecendo mais e mais advogados, juízes, escrivães, membros do Ministério Público. Todo mundo se conhecia, todo mundo no mundo jurídico se conhecia. E o meu círculo de admirações, além dos advogados, foi aumentando, e eu também passei a admirar alguns juízes da ocasião, por quem acabei sendo, me tornando amigo deles, até pelo magistério, porque eles também lecionavam. E eu depois que me formei, logo lecionei na PUC, logo lecionei na Faculdade de Curitiba, e fui conhecendo-os mais de perto. Foi daí que surgiu também a vontade de ingressar para a magistratura? O interesse pela magistratura surgiu mais tarde. É que eu acabei trabalhando no escritório de advocacia, do qual depois eu acabei me tornando associado,
somando o tempo de acadêmico de direito com o tempo já de advogado, deu 19 anos. E depois desse tempo todo eu descobri que a advocacia não era a minha vocação. E admirando os juízes da ocasião, achei que o trabalho de gabinete era realmente aquilo que me despertava o interesse e eu fazia com prazer. E é o que a magistratura proporcionava. Se trancar na jaula, né? É a linguagem que se usava na ocasião, e redigir as sentenças e os acordos. E daí eu comecei a me interessar, e naquela ocasião vem a Constituição de 88, que inova no sistema de escolha do quinto constitucional. Até então, o tribunal fazia uma lista tríplice e o governador escolhia um dos três. Com a Constituição de 88, as entidades de classe, com relação ao quinto, foram inseridas no sistema e aí passaram a elaborar as suas listas sêxtuplas, tanto a Ordem dos Advogados como o Ministério Público, o que perdura até hoje. Essa lista sêxtupla vem para o tribunal e ele transforma em tríplice, e aí o governador escolhe um dos. Eu, então, tive o privilégio de ser o primeiro advogado escolhido após a Constituição de 88 pelo novo sistema, ou seja, escolhido pela classe, né? Eu me lembro que naquela ocasião eram 64 candidatos. Havia 2 vagas no tribunal. Eu tenho muito orgulho de ter tido, com a pouca idade, o meu adversário da ocasião era a minha pouca idade. Eu tive, dos 29 votos do Conselho da Ordem, eu tive 27. Então, na verdade, eu acabei sendo escolhido pela classe. E aqui também só não tive 2 votos e acabei sendo escolhido pelo tribunal, apesar da pouca idade, que era o meu adversário. E eu reconheço que eu tinha pouca idade mesmo, eu tinha 35 para 36 anos, e acabei sendo escolhido para ingressar no Tribunal de Alçada, escolhido por um governador que não me conhecia. Como que foi a experiência, desembargador, aos 36 anos no Tribunal de Alçada? Penosa. Eu vim com os vícios Os vícios não, a maneira de atuar na advocacia, a diferença entre o advogado e o juiz, todos sabem, é enorme, a começar pela leitura do processo, a postura psicológica para ler o processo e a finalidade que se pretende atingir ali. Eu tive bastante dificuldade de adaptação, foi muito desgastante, eu não tirava férias e trabalhei muito para me adaptar. Eu acho que eu levei uns 3 ou 4 anos para adotar a postura de juiz. Mas como o traço fundamental está na escrita, embora se julgue em colegiado, mas a atividade principal é escrever os votos, isto eu não tinha dificuldade, porque eu já trazia desde criança a escrita. E também na advocacia eu aprendi a desenvolver a palavra oral. Então eu não tive dificuldade para julgar em colegiado. Mas eu passei 4 anos e meio no Tribunal de Alçada, desde quando ele tinha... O tribunal tinha 25 quando eu ingressei, o Alçada tinha 25, nós viemos em 24. Então o tribunal dobrou de tamanho, foi para 49, e eu passei lá 4 anos e meio de muito aprendizado, bastante cansativo, mas eu acho que valeu muito a pena, foi o que realmente me forjou. E aí, por circunstâncias de abertura de vaga, e eu fui adquirindo antiguidade, as minhas antiguidades sempre aconteceram mais cedo, né? Acabou abrindo vaga aqui, eu estava na vez e acabei vindo para o tribunal antes do que seria esperado, vim em fevereiro de 95
de modo que se somar o meu tempo do Alçada com o tempo daqui, ano que vem estou completando 30 anos de magistratura. Acho que já me acostumei. Desembargador, e como é que foi para o senhor também ingressar como desembargador, sendo um dos mais novos na corte? Naquela ocasião, difícil. Havia esse. Eu acho mesmo que um pouco mais de idade faz bem, melhor, mais experiência. Enfim, eu penei pelo meu noviciado. Mas eu fui muito recompensado pela acolhida do tribunal da ocasião. Eles me consideravam o Benjamin. Eu aprendi demais com eles. Eu tenho reverência por esses desembargadores todos, muito respeito, muita admiração. De modo que eu fui privilegiado. Eu fui privilegiado no curso de Direito pelos professores que eu tive, a começar pelo professor Egas Muniz de Aragão. Fui privilegiado no Alçada com os colegas que eu tive. Fui privilegiado aqui no tribunal, desde o meu ingresso por aquele tribunal da ocasião. Quando eu vim para cá, era fevereiro de 95, o tribunal, a essa altura, tinha 27 integrantes. E nós viemos do Alçada em 8. Aí o tribunal ficou composto de 35 desembargadores. O senhor também participou da unificação dos tribunais, o de Alçada e o Tribunal de Justiça. Inclusive participou do novo regimento interno. Como foi a experiência dessa unificação, desembargador, e também participar justamente em criar esse novo regimento interno, né? Essa nova composição do tribunal? Naquele tempo, o problema do gigantismo dos tribunais afligia. Mas, por uma emenda constitucional da Constituição Federal, extinguiu-se os tribunais de Alçada e a fusão seria, então, irreversível. De modo que o tribunal, que tinha, a esta altura, em 2004, tinha 50 integrantes, e o Alçada tinha 70, o tribunal mais do que dobrou. Foi para 120. O presidente da ocasião, o desembargador Tadeu Marino Loyola Costa, então me designou para, numa comissão, relatar a montagem do tribunal, porque, na verdade, o Tribunal de Alçada era maior do que o Tribunal de Justiça. Então, nós fizemos uma primeira reunião da comissão para estabelecer os pontos principais. O primeiro deles era saber se as câmaras seriam compostas por 5, como no Alçada, ou se por 3, como era no Justiça. E decidimos, então, adotar a experiência do Tribunal de Alçada, dos 5. E aí resolvemos, tinha que ver o número de câmaras cíveis e câmaras criminais. Naquele tempo, a demanda recursal na área criminal era muito menor do que no cível. Naquela ocasião, a maior dificuldade é que nós não tínhamos as estatísticas que temos hoje. Os sistemas não eram tão aperfeiçoados. Então, a questão de saber as matérias estatisticamente mais recorrentes, mais frequentes, nós não tínhamos grandes estatísticas. E o que valia era a experiência de todos nós. Eu fui consultando A, B ou C e a experiência que eu tinha para ver como nós especializaríamos as câmaras. E sempre nos tribunais a preocupação é uma igualdade na distribuição do trabalho. E a opção era essa: ou nós atribuímos trabalho igual para todos e não fazemos especialização de câmaras, todos julgarão o mesmo número de processos, ou nós especializamos as câmaras e contamos com a sorte de que essa isonomia se dê, aconteça. E arriscamos porque a especialização, de fato, traria mais celeridade, mais qualidade aos julgamentos, desde que
com o passar do tempo, se fizessem os ajustes, tem dado certo, tem dado certo. Eu acho que são marcos importantes na vida do tribunal. Você acabou de falar na fusão do Justiça com o Alçada, e eu acho um marco importante da era contemporânea o Projude. Eu acho que o tribunal é um antes do Projude e outro depois do Projude. Desembargador, falando um pouco agora do futuro do tribunal e fazendo até um paralelo com o que o senhor viveu. Está mais fácil hoje, por conta da tecnologia, a exemplo do Projude, o nosso processo eletrônico? O que o senhor visualiza, inclusive, que pode ser melhor também, de melhoria para o tribunal? Olha, a diferença é enorme. E antes do Projude, eu acho que o trabalho, que é aquele com o que eu mais me afeiçoava, ainda pode-se dizer que era um trabalho artesanal. O Projude trouxe a era da informática para cá de mão cheia. Ele acelerou, ele tirou tudo que havia nas prateleiras, nos escaninhos, e a demanda recursal, pela celeridade com que ele movimenta, a gente não tem tanto tempo para estudar como estudava. Isso é fato. Por enquanto, eu acho que a qualidade do trabalho não está sofrendo tanto. Claro que, na era artesanal, como eu chamo, a qualidade do trabalho, havia mais tempo de estudar os casos, etc, etc. Agora a gente tem mais recursos para acelerar o estudo dos casos. O tempo da era artesanal, você pesquisava jurisprudência através de fichários, através das revistas especializadas. Hoje não, hoje a assessoria clica o botão e você tem uma pleiade de recursos dos tribunais superiores, dos outros tribunais e do próprio tribunal. Hoje é mais fácil, mas é mais fácil de você chegar a uma conclusão, você tem mais aparelhamento. Mas a demanda é enorme. Mas nós temos que pensar no futuro. A caminhar-se para sessões virtuais, a julgamentos monocráticos e as sessões colegiadas sendo relegadas, eu acho que isto pode comprometer a futura existência dos tribunais. Vai se pensar em criar outro tipo de julgamento que a era contemporânea está a exigir, a era da internet. Agora, contando um pouco da sua vida pessoal, desembargador, o que o senhor gosta de fazer? O que lhe traz paz no momento em que o senhor sai do trabalho? O senhor pratica um esporte? Ou o senhor gosta de tocar uma música? O que o desembargador faz para desestressar? Bom, eu gosto muito de esporte, eu já joguei futebol. O pessoal aqui do tribunal já me viram jogar futebol, mas chegou a uma certa altura que os meus tornozelos, que eu engessei por 8 vezes, 4 cada um, já não me permitiram mais, fui obrigado a parar de jogar futebol. Eu me dava bem com futebol, gostava, era o meu melhor relax. Mas sempre aquele que me acompanhou desde criança até os dias de hoje, o meu entretenimento é ler. Eu sou um leitor voraz de tudo. Tem pessoas que gostam de viajar. A vida é constituída de fases. Eu já gostei de viajar. Hoje não precisa viajar muito para a gente conhecer o mundo, porque ele está na telinha. E de esportes o futebol, que era a minha preferência, não é mais possível, né? É uma coisa que eu senti muito. E um cinema de vez em quando, eu sou meio workaholic, gosto de trabalhar, não sei viver sem trabalhar, e acho que trabalho mais do que eu deveria, minha família diz isso, e a minha diversão é a minha neta. Esse é meu melhor lazer, meu melhor relax. Hoje está com 8, ter uma horinha com ela durante a semana já é para mim o grande relax. Basta isso. O que a neta transformou a vida do desembargador Telmo Xerém?
Por exemplo, uma coisa que o senhor não fazia e que hoje o senhor faz com ela. Estou tendo, em razão da experiência, um tempo dedicado a ela que eu não tive com a minha filha. Eu estava me construindo a minha vida quando a minha filha nasceu. Eu casei muito cedo, estou casado há 43 anos e não nasci em berço de ouro. Comecei como office boy no escritório, não tenho família, não sou fruto de família abastada. E eu tive que trabalhar muito, tinha que me sustentar, me casei cedo, minha mulher também não era de família privilegiada, e nós tivemos que trabalhar muito. Tivemos a nossa filha, que é filha única, que vale por 3, 4, 5, nos deu todas as alegrias, mas o fato é que eu, particularmente, assim como ela, não tivemos o tempo necessário para curtir o filho. Então eu estou querendo resgatar isto com a minha neta. A vida me ensinou que eu tenho que ter mais tempo. Como ela é a minha filha com açúcar e é igual à minha filha, eu estou procurando recuperar aquele tempo que eu não tive com a minha filha na minha neta. Então, o sábado se tornou sagrado. Ela fica com a gente nas horas boas. E é uma alegria, é um resgate daquilo que a gente teve e não pôde atender na ocasião. Essa é a minha grande paixão atualmente. Mais do que os livros. Mas eu também estou fazendo com ela algumas leituras e ela está gostando de ler. Vamos ver. Desembargador, para a gente encerrar, se o senhor fosse resumir a sua carreira de magistrado, que palavra seria? Qual a melhor palavra se encaixaria nesses anos? 2 palavras. A leitura foi a minha dádiva e muito trabalho. E também, acessoriamente, sorte. Eu tive muita sorte desde o meu curso no colégio estadual, na universidade, as pessoas que eu encontrei aqui, no tribunal, que eu encontrei na advocacia, e na família. Muita sorte. Esse é o resumo. Eu agradeço a participação do desembargador Telmo Xerém, que esteve aqui com a gente hoje conversando no canal do YouTube. Muito obrigada, desembargador. Até uma próxima vez. Eu é que agradeço. A gente encerra a entrevista por aqui com o desembargador Telmo Xerém e aguardo você numa próxima edição aqui no canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Até lá!